Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos pelo portal da Câmara Municipal de Cana na internet www.câmaracanas.sp.gov.br TV Câmara, bem como aos munícipes, vereadores presentes, membros da Diretoria Municipal de Saúde e a Prefeita Municipal, a senhora Silvana Zanin, que irão realizar e conduzir os trabalhos da tarde desta quinta-feira. Esta é uma reunião solicitada através do ofício número 2/2023 e comunicado a todos os vereadores na última sessão de Câmara desta reunião da data de hoje, para apresentação dos resultados da execução orçamentária referente ao terceiro quadriênio de 2022. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a referida reunião de conformidade com a Lei Municipal 558/2017, de 6 de setembro de 2017. Convido os senhores vereadores e público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Nem teme quem te adora a própria morte.
Continuando, agradeço novamente a todos, a prefeita municipal Silvana Zanin, diretor de planejamento o Emanuel, diretora de saúde Vanessa Amorim, diretora administrativa Jorge Bento, de administração a Jorge Bento, assessores da saúde Lucélia, Diego, assistência social Romualdo. Tem a presença do Matheus, da administração, e o vereador Nenê. Agradeço a presença de todos. Passo a palavra agora para o diretor de planejamento, o Emanuel. Boa tarde a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara no YouTube. Então, passamos agora à apresentação do relatório de gestão municipal do SUS referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Então, fazendo aqui uma introdução, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, os gestores municipais do SUS devem apresentar até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores dos municípios, os relatórios de que trata o caput. Para isso, deve seguir um modelo padronizado e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme anexo 1º, ou anexo 1, da Resolução 459, de 10 de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial da União, número 246, de 21 de dezembro de 2012. Então, esse relatório que nós, daqui por diante, passaremos a apresentar, ele segue esse padrão exigido no anexo 1 aqui da lei, na resolução que acabei de citar. A Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta a EC 29, estabelece, no artigo 36, o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em face de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 4º. O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que é o nosso caso. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, no nosso caso aqui a Câmara Municipal, o relatório de que trata o caput. Artigo 41. Os conselhos de saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta lei complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao chefe do Poder Executivo do respectivo ente da federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Então, conforme esse padrão simplificado, que é o nosso adotado porque nós temos menos de 50 mil habitantes, é necessário ter a identificação. Então, o município, claro, é o município de Canas, estado de São Paulo. O relatório ele se refere ao terceiro quadrimestre de 2022.
Razão social é Fundo Municipal de Saúde de Canas, CNPJ 11.943.646, 1000 contra 29. O instrumento legal de criação do Fundo Municipal de Saúde é a Lei Municipal número 14, de 29 de abril de 1997. O endereço do Fundo Municipal de Saúde é Avenida 22 de Março, número 515, no centro da cidade de Canas, CEP 12.615.000. Telefone 3151-6003 ou 3151-1169. O e-mail é saude@canas.sp.gov.br. A diretora de saúde está aqui ao meu lado esquerdo, a Vanessa Amorim Medeiros, que tomou posse em 23 de julho de 2021. O Plano Municipal de Saúde em vigência, ele é de 2022 a 2025, aprovado pelo CMS em 31 de 8 de 2021, e a data da última Conferência Municipal de Saúde é 31 de agosto de 2021. Agora nós vamos falar os números sobre a cobertura da vacinação da Covid-19. Então, quanto à primeira dose, foram aplicadas 4.165 doses. Na segunda dose, 3.812. Terceira dose, 2.248 doses. Quanto à quarta dose, 1.358 doses aplicadas referente à vacinação de Covid-19. Quanto às campanhas realizadas em 2022, foram realizadas as seguintes campanhas. Isso, quadrimestre, no caso o terceiro quadrimestre de 2022. Os dados aqui que vou citar referem-se apenas ao terceiro quadrimestre de 2022. Então foram realizadas as seguintes campanhas. Campanha de vacina Covid-19, influenza, foi realizado também um mutirão de ultrassonografia em 2 de julho de 2022. Campanha Julho Amarelo, ultrassom e preventivo, 23 de julho de 2022. Campanha de multivacinação poliomielite preventivo, 20 de agosto de 2022. Campanhas de intensificação de poliomielite e atualização de caderneta de vacina Covid-19, 24 de setembro de 2022. Campanha Outubro Rosa, preventivo, ultrassonografia, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, dia 29 de outubro de 2022. Campanha Novembro Azul, ultrassonografia, exames laboratoriais, PSA, dia 26 de novembro de 2022. Por fim, campanha Fique Sabendo, testes rápidos, realizada dia 3 de dezembro de 2022. Da frota municipal destinada exclusivamente à saúde, o município possui 14 viaturas. Então, agora eu vou passar aqui a citar algumas viagens realizadas com esses veículos exclusivos da saúde no terceiro quadrimestre de 2022. Então, em setembro, viagens para Taubaté e São José dos Campos foram realizadas 18. Apenas para Taubaté, 63 viagens. São José dos Campos, apenas 32 viagens. São Paulo, 14. Campinas, 1. Santos, 1. Bauru, 1. Caraguatatuba, 10 viagens. Em outubro, Taubaté e São José dos Campos, 20. Exclusivamente para Taubaté, 55. São José dos Campos, 41. São Paulo, 9. Campinas, 2. Santos, 1. E Caraguatatuba, 1 viagem. Novembro,
Taubaté e São José dos Campos, 22, apenas Taubaté, 61, São José dos Campos, 17, São Paulo, 17, Campinas, 2, Santos, 1 e Caraguá, 9. Finalizando o ano, em dezembro, Taubaté ou São José dos Campos, 20 viagens, Taubaté exclusivamente 78, apenas São José dos Campos, 15, São Paulo, 14 viagens, Campinas, 2, Suzano, 1, Caraguatatuba, 3, finalizando Santos, 1 viagem. Agora sobre a Estratégia de Saúde da Família, o ESF. Número de famílias cadastradas no período em questão, ou seja, terceiro quadrimestre de 2022, foram cadastradas 1.685 famílias. Quanto ao demonstrativo das receitas da aplicação em saúdes e serviços públicos de saúde. Então, existe um quadro elaborado pela contabilidade, referente ao terceiro quadrimestre de 2022, e ele é composto das seguintes receitas de impostos municipais, receitas líquidas. Então, ele é composto de IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda Retido na Fonte, ITR, multas, juros e moras sobre impostos pagos em atraso, dívida ativa e multas e juros sobre dívida ativa. O município arrecadou, realizou essas arrecadações, finalizando com R$ 2.911.319,37. De receitas que nós recebemos, as chamadas receitas constitucionais, que parte delas são repassadas aos municípios. Então são essas aqui, ó. Cota parte FPM, ITR, IPVA, ICMS, IPI e outras composições financeiras que o governo repassa aos municípios, totalizou R$ 18.677.105,83. Então, o total das receitas para a apuração da aplicação em ações e serviços públicos da saúde, ele soma o total da receita municipal, soma-se ao total da receita das transferências constitucionais, e esse total ele finalizou em R$ 21.588.425,20. E aí o quadro também demonstra aí as receitas adicionais para financiamento da saúde, que são algumas receitas que nós recebemos a título de emendas, de convênios e assim por diante, com a União e também com o Estado. Essas receitas, elas totalizaram R$ 3.177.497,70. Então, o total de receitas adicionais para financiamento da saúde, R$ 3.364.017,95. Próximo quadro aí é o demonstrativo das despesas com ações e serviços públicos da saúde. E ele está detalhado aí por função ou subfunção. Então, quais são as funções ou subfunções que seriam os programas da saúde, né? Então, ele é dividido em atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição, administração geral e demais funções. Para nós aqui o importante é o liquidado. Por que o liquidado? O liquidado significa que a despesa ocorreu, recebemos o bem ou o serviço contratado, e nem sempre o liquidado vai ser igual ao pago, porque a gente recebe o produto e os nossos contratos, eles rezam que o pagamento pode se dar em até 30 dias.
Então, existem casos que nós recebemos o serviço ou o bem, liquidamos, ou seja, confirmamos que recebemos, mas o pagamento pode acontecer em até 30 dias. Então, para efeitos de cômputo da aplicação, isso não só na saúde, mas também na educação e assim por diante, o considerado é o liquidado. Então, até esse quadrimestre foi liquidado na saúde, e aí é a soma de tudo isso que eu citei aqui, né, dessas funções e subfunções da saúde, foram liquidados, ou seja, despesas que realmente foram efetivadas, recebemos o bem ou o serviço contratado, R$ 6.13.488,85. Então, esse percentual ele é equivalente a 19,16%. Agora, quanto ao quadro de aplicação dos recursos na saúde, o município ele deve obrigatoriamente aplicar no mínimo 15% da sua receita corrente líquida, dos seus recursos próprios apurados, pelo menos 15% deve ser obrigatoriamente aplicado em saúde. Então eu não vou ler o quadro aí, mas o quadro demonstra todas as receitas que compõem esse quadro, né? São as receitas próprias, e esse quadro também ele mostra para a gente qual é o percentual mínimo que deve ser aplicado, os 15%, e em reais qual seria o valor. O resultado do período, o apurado então, é que nós aplicamos 22,74%. Então o município, além dos 15% que são obrigados, que nós obrigatoriamente devemos aplicar em saúde, o município superou isso, chegando a 22,74%, que em reais equivale a R$ 4.908.718,13. Passo agora a explanar aqui sobre as despesas com saúde que não são computadas para fins de apuração do mínimo percentual ou do percentual mínimo. Então, esse valor que eu falei aqui de 4 milhões, né, R$ 4.908.718,13, esse valor aqui é o aplicado exclusivamente com recurso próprio. Então, receita própria do município, que ele equivale a 22,74% da receita própria do município. Não significa que o município gastou, né, investiu na saúde apenas 4 milhões, mas isso aqui é especificamente do recurso próprio. Então, de toda a receita própria do município, nós aplicamos quase 5 milhões exclusivamente na saúde. E agora eu vou passar aqui a dizer o que não entra nesse cômputo, nesse cálculo, nessa apuração de 15%, ou seja, além desses 20 e poucos por cento que nós aplicamos, existem outras despesas, né, que não entram para esse cálculo. Então, as despesas com saúde não computadas para fim de apuração do percentual mínimo, que é o que eu acabei de falar, constam no artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012. Quais são elas? O artigo 4º vai dizer que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de. Então ele vai explicar quais são. Aqui não está dizendo que não pode ser utilizado para a saúde, né? Ele está dizendo que não entra no cálculo do mínimo que deve ser aplicado em saúde, que seria no mínimo os 15%. Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde. No nosso caso, nós não temos aqui aposentadorias e pensões, porque o nosso regime de previdência ele não é próprio, ele é o geral, o nosso aqui é o INSS. Pessoal ativo da área de saúde, quando em atividade alheia à referida área. Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. Merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidade do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º.
ainda sobre as despesas que não entram para o cômputo da apuração mínima, né, que deve ser aplicada em saúde, saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente, dos entes da federação ou por entidades não governamentais. Ações de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde, e ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Em resumo, né, no frigir dos ovos aí, ele está dizendo que mesmo que tudo isso aqui se reflita na qualidade da saúde, não deve ser considerado como uma aplicação em saúde. Agora, especificamente, quanto a medicamentos, então a composição da farmácia municipal, quanto a medicamentos do governo do estado, FURP, nós recebemos 48 tipos de medicamentos, não 48 unidades, né, mas 48 tipos de medicamentos. Com recursos próprios, o município fez lá uma licitação, a última foi em 2021, depois até se alguém quiser consultar aí no portal da transparência, está lá, a última licitação, ela foi o processo 17/2021, e é um processo que tem 5 volumes, então tem mais de 200 páginas lá, e foram licitados 178 medicamentos. Então, somando-se os medicamentos adquiridos, licitados pelo município, aos da FURP, totalizam 226 medicamentos. Já está na licitação, porque essa de 2021 venceu recentemente, então já está na licitação uma lista nova com 218 medicamentos, né? 218 medicamentos. Então, foi ampliado aqui a quantidade de medicamentos. Aqui agora um detalhamento referente apenas ao terceiro quadrimestre de 2022. O objetivo aqui é demonstrar algumas das principais despesas da educação. Então nós vamos aqui citar alguns números em reais referentes a medicamentos. Então, com medicamentos exclusivamente no terceiro quadrimestre, com recursos próprios, que aí quem tem o papel na mão vai ter aí fonte de recurso 01, só para ficar bem explícito aqui, a fonte de recurso 01, ela é tesouro, ou seja, recurso próprio. A fonte de recurso 02, ela é recurso estadual, e a 05 é recurso federal. Então, no terceiro quadrimestre de 2022, com recursos próprios, a Prefeitura investiu em reais R$ 16.451,47. Com recursos estaduais, R$ 10.987,84 e recursos federais, R$ 46.757,56. Então, com medicamentos, somando-se as 3 fontes de recurso, Tesouro, Estado e Federal, o município gastou com medicamentos R$ 74.196,87. Materiais de enfermagem, recurso próprio, R$ 5.993, recurso estadual R$ 1.526,23, com recurso federal R$ 16.955,80, totalizando R$ 24.382,96, com materiais de enfermagem. Materiais odontológicos, recurso próprio R$ 552,23 apenas, totalizando R$ 552,23. Com exames laboratoriais,
Recursos próprios, o município investiu R$ 40.651,20. Com recursos estaduais e federais, zero, totalizando R$ 40.651,20, exclusivamente com exames laboratoriais. Remoções em UTI móvel. Com recurso próprio, o município investiu R$ 2.000, recursos federais R$ 9.180, totalizando R$ 11.180 com remoções em UTI móvel. Serviços médicos, que são os médicos contratados, né? Médicos especialistas contratados. Recursos próprios, R$ 82.011,47, com recurso estadual, zero, recurso federal, R$ 14.199, totalizando serviços médicos, ou seja, médicos especialistas, R$ 96.210,47. Folha de pagamento, aí entra todos os servidores da rede municipal de saúde. Recursos próprios, R$ 1.041.355,44. Recursos estaduais, zero. Recursos federais, R$ 145.059,03, totalizando, lembrando que é apenas o terceiro quadrimestre, R$ 1.186.414,47. Então, eu citei aqui para fazer uma recapitulação. O objeto das despesas foram medicamentos, materiais de enfermagem, materiais odontológicos, laboratoriais, remoções em UTI móvel, serviços médicos, né, são os médicos especialistas, e folha de pagamento. Foi isso que eu detalhei. Agora eu vou dar aqui o total do ano. Mesma informação, né, os mesmos itens, os mesmos objetos de despesa, porém o ano inteiro de 2022. Com medicamentos, eu não vou detalhar aqui recurso próprio estadual e federal, vou falar apenas o montante. Foram investidos em medicamentos no ano inteiro de 2022 R$ 210.903,65. E é claro que é o total entre recursos próprios, estaduais e federais. Da mesma forma, materiais de enfermagem, R$ 81.881,26. Materiais odontológicos, R$ 37.301,24. Exames laboratoriais, R$ 95.783,97. Remoções em UTI móvel, R$ 34.956,50. Serviços médicos, R$ 260.490,78. E, por fim, folha de pagamento, R$ 3.577.783,97. Assim. São essas informações. Eu quero passar a palavra para a diretora de saúde, Vanessa Morim. Boa tarde a todos. Nós fizemos o convite, né, para o nosso amigo Emanuel para estar nos auxiliando nessa prestação do terceiro quadrimestre de 2022. Então, assim, aqui está a contabilidade, né, da diretoria de saúde, da prestação de contas, o demonstrativo, né, do que foi investido na saúde nesse terceiro quadrimestre. E também deixar também que já para o ano de 2023 a gente já está trabalhando em cima de ampliações, né, como o Emanuel citou, da farmácia popular. Nós estamos na farmácia da unidade, a gente já estamos ampliando já para esse ano a nossa licitação, a nossa listagem de oferta de medicações. Estamos com o quadro completo de médico hoje no município, né? Nós passamos por uma dificuldade de encontrar profissionais que pudessem estar ocupando a vaga, né, principalmente de médico de estratégia de saúde da família, mas, graças a Deus, a gente conseguiu esse profissional e a gente está com o quadro
completo hoje. Existe uma dificuldade hoje na saúde em questão à espera de exames. O que está acontecendo? O município fez uma listagem, um levantamento para a gente estar providenciando essa dificuldade, porém, nós estamos encontrando uma dificuldade maior, o que é ofertado via SUS, né, pelo sistema de regulação CROSS, a população não está tendo a aceitação desse agendamento fora do município, ou seja, município de Taubaté, município de São José dos Campos, município de São Paulo, município de Caraguatatuba. Com isso, a gente fica um pouco preocupado. Por quê? Porque está sobrecarregando o nosso serviço, né? E nós dependemos de parte burocrática de prefeitura, de fazer orçamento, das empresas estarem corretas com documentação para a gente estar efetivando, de fato, o serviço. Então, assim, estamos de portas abertas, não estamos medindo os esforços para a gente concluir, para a gente se dedicar ao melhor atendimento à população de Canas. Então, assim, é uma fase que a gente está correndo atrás desde o horário que a gente chega na prefeitura até o último momento, né, que a gente encerra o nosso dia. Não é fácil, mas eu acredito que a gente vai conseguir dar conta disso, sim. Obrigada a todos. Quero passar a palavra também para Sua Excelência, senhora Silvana Zanin, prefeita municipal. Boa tarde a todos. Olha, com certeza, Vanessa, nós estamos fazendo tudo que a gente tem que fazer. Foi o que eu disse hoje para você e eu repito para todos aqui. Desde que abrimos as portas de manhã, seja na saúde ou na prefeitura, cada um de vocês, cada um que vai ter a oportunidade de ouvir e ver esse vídeo, ele começa trabalhando o dia e termina. A gente não consegue planejar 100% se tudo vai dar certo ou não, mas os nossos 99% nós estamos fazendo. O único perfeito, eu vou repetir a vida inteira, é só Deus. Mas falta de trabalho não é, falta de empenho não é, não meço esforços em minuto nenhum, nada é negado. A única coisa que fazemos é procurar diante da lei o correto a se fazer e a maneira correta. Quando ela fala dos exames, são exames que jamais seriam feitos no município de Canas. E eles vão ser feitos, sim, e estão demorando, mas a demora necessária para se fazer o correto. Não adianta atropelar tudo que tem na frente e fazer o errado. O correto é o que a gente fala a vida inteira. Ele demora, mas vem com qualidade. Então, é o a mais que nós estamos fazendo e que ninguém teria. Os medicamentos, eu vou arredondar porque eu esqueci o papel em casa. Vamos lá. A FURP, eu li que os medicamentos da FURP, pelo governo, eles sofreram um corte. Eles vêm, mas têm vindo em menor quantidade. Certo? E a demanda do município... 50%. Por exemplo, eu vou arredondar, 2 milhões que eram gastos na FURP, passou a 900 mil reais para comprar a mesma quantidade de remédio que eles enviam. Então, não vem. Está vindo metade do que vinha, já é exagero, é menos da metade, na FURP. E nós andamos atrás, corremos atrás para tampar isso, essa diferença que fica. Vamos lembrar uma coisa, farmácia do município de Canas não é uma farmácia como a particular, que mesmo você indo lá, falta medicamentos. Em Canas, como fazemos? Tinha uma receita com 3 medicamentos, não vou citar a pessoa, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro. Os 3 tinham na farmácia, só que o terceiro, a diferença era a dosagem. Era de 1 grama e tinha de 500. Aí a pessoa não quis, a escolha também é dela, mas o medicamento tinha.
certo? Peguei um senhor lá, toda vez que eu vou lá, eu vou fazendo umas dessas. Peguei um senhor, tinha um medicamento que ele queria, mas tinha 2 opções iguais, só com nome diferente, que chamamos de similares ou genéricos. O munícipe também não quis, a escolha dele, sem problema. Então, 48 medicamentos da FURP. O ano passado, 178 medicamentos nós fizemos licitação. E este ano, 226. Quanto mais a gente comprar, a quantidade que vai ter uma falha pequena aqui e outra ali, ela vai aumentar. Quanto mais você faz, maior a chance de errar. Então, se eu comprasse só 48, não faltaria nada. O que falta hoje, o que acontece? O munícipe vai na nossa referência, que é a Lorena. Chega com a receita lá, da Santa Casa de Lorena. Os médicos lá têm um tipo de receita, um tipo de medicamento, que é distribuído pelas farmácias de Lorena, do município de Lorena. Em Canas, os médicos, eles tentam seguir, na sua plenitude, todos os medicamentos que o município compra. Mas, às vezes, gente, nós conhecemos, nessa hora vocês vão abaixar a cabeça e vão saber que é verdade. Às vezes tem um munícipe que fala assim, não, eu não quero esse, eu quero aquele. Eu mesma sou uma delas que eu vou falar para vocês. Eu tomo um remédio de pressão e eu gosto de um tipo, vou lá e compro. Mas o município tem uma gama de medicamentos bem grande. Faltar um aqui, um ali, vai fazer parte sempre, não é agora, e sempre foi assim. Não é agora que é assim, a todo tempo. Tá? Os médicos estão fazendo o melhor, tenho certeza que os funcionários também. A saúde não é fácil, mas é o que eu costumo dizer. Quando a gente gosta do que faz, a coisa vai no caminho e acaba dando tudo certo. Com a graça de Deus, está dando tudo certo. Estou sentada numa mesa e olhando um prédio que eu sonhei, de R$1 milhão, que é eu chamo desta maneira, um ESF novo, que é um começo novo para a saúde de Canas, para a gente dividir metade dos funcionários para cá, metade para lá. Aí sim eu vou ter a oportunidade de reformar a UBS antiga, e este ano, se Deus quiser, faremos um concurso. Rezo para que venham médicos de todas as especialidades que faltam em concurso, para que a gente supra a necessidade do município, tá? Então, muito obrigada a todos e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, senhora prefeita. Alguém que está na plateia gostaria de fazer alguma participação, algum questionamento? Ok. Volta a palavra para o presidente da Câmara. Eu só queria tirar uma dúvida. Você falou que quantos por cento aplica na saúde, que o teto é 15%. Hoje, quantos por cento está sendo aplicado? Então, eu sei que o limite é 15%. 22,74%. Assim, tá. Não é o mínimo, né? Então, o mínimo obrigatoriamente tem que 15% da receita própria do município, ela deve ser aplicada em saúde. Menos de 15 não pode, né? Não pode. Nós então, estamos aplicando 22,74. Tá bom. Posso fazer um a mais aqui, ô Lerd? Esses 22%, em números arredondando, a Prefeitura de Canas, no ano de 2022, gastou R$1,5 milhão a mais do que precisava. Aí demonstra que não houve economia em nada. Quando eu falo assim, não digo não, eu não digo. Eu vou começar a dizer não, espero que nunca. Mas quando o orçamento não suportar, porque esse R$1,5 milhão eu tirei de obras que poderiam ter sido feitas, porque não existe obra maior do que tratar melhor o ser humano.
Tá? Então, foi 1,5 milhão na saúde, 2,5 milhões na educação. Se eu errar, você me corrija. Foram 3,5 milhões a mais na educação. Foram 35% na educação. Foi isso? O da saúde, a senhora arredondou até para menos, tá? Porque foi R$ 1.670.454, além do mínimo, né? Que foi aplicado. Isso da saúde. Então, quando a gente escuta uma coisa aqui ou ali, contra fatos não há argumentos. Perfeição não existe. Mas você deixar e ainda ajudar, incentivar, gastar 5 milhões de reais, que eu poderia gastar em obras, gastar em educação para nossos alunos e uma saúde, tentando fazer o melhor para todos, gastamos com o maior prazer do mundo. O dinheiro é do povo e volta para o povo. Queria só tirar outra dúvida aqui que deixou. Você falou aí que foi gastado em medicamento R$210 mil no ano 2022. É isso mesmo? É 210 mil. Correto, quase 211 mil. Quase Isso, 211 só em mil. medicamentos. Eu vejo assim, Silvana, eu acho que gastou pouco, né, de medicamento. Porque o medicamento hoje está muito caro, caríssimo. Qualquer remedinho é o olho da cara. A gente vê lá, sabe disso, a gente vê lá. Esse número não poderia aumentar mais esse ano 2023, Manuel? Então, tem duas respostas. Para compra de remédio? Tem duas respostas. A primeira, o valor que nós pagamos na farmácia, ele não se compara com o valor que a gente paga à prefeitura. A prefeitura paga um valor bem abaixo que ela compra em grande quantidade. É como se fosse uma empresa que compra em grande quantidade para revender. O município ele paga o valor bem abaixo do praticado no mercado, né? O processo licitatório tem esse objetivo, de comprar a mesma qualidade, só que um custo menor. E a segunda resposta é que foi demonstrado aqui que o da FURP, que é o que vem do governo para nós, são 48 medicamentos. Até o ano passado, o município, tirando o da FURP, eram 178 medicamentos. Na atual licitação, são 214, 218? 226. 18? Na atual licitação, 218, só com do município. Não estamos considerando o FURP, entendeu? Então, assim, o município ampliou a quantidade de medicamentos, o tipo de medicamentos, e permita-me, Jorge, dizer, foi feita uma pesquisa nos municípios da nossa região. O município que oferta maior quantidade de medicamentos, eu digo quantidade tanto na variedade, né? Maior variedade de medicamentos é o município de Canas. O Jorge fez essa pesquisa aí e ele pegou municípios com quantidade de habitantes equivalentes ao nosso. Então ele chegou a essa conclusão. Sim. A prefeita disse a questão do valor que foi cortado da saúde. O atual, isso na FURP, né, está 1/3 do que era, não é verdade? Então, quer dizer, o próprio governo federal já diminuiu a quantidade de investimento em medicamentos em 1/3. O município está ampliando isso. Então, foi o que a prefeita falou. Nem sempre a gente vai ter todo o medicamento que alguém for buscar lá, porque, né? Mas assim, a variedade de medicamentos ofertada pelo município, em comparação com os demais, ela é bem maior ainda. Então, tem uma variedade maior, só que às vezes a pessoa vai lá, quer um medicamento que não está dentre os 178 ou os 218 atuais.
E aí é claro que aquele medicamento ela não vai encontrar. Além disso, tem outros fatores que eu até vou pedir para a Vanessa explicar, questão de insumos, que ainda não está 100% a oferta, né? E complementando o que a Lucélia está nos informando, também não é rigoroso o período, a data de entrega desses medicamentos. Então, assim, se é uma medicação, nós conhecemos como cesta, né? É programado, por exemplo, para o mês de janeiro, ela nem sempre ela chega no município no mês de janeiro, ela chega final de fevereiro, às vezes até mesmo com o início de março. Esses medicamentos, vocês que pedem a quantidade, vocês que solicitam ou vêm aleatoriamente? Ele acha que é necessário, ele manda para a gente. Ou é de acordo com o que precisa? Não é, não? Não, de acordo conforme ele quer mandar. Tem que mudar essa regra, né? Vamos lá. Os medicamentos da FURP nunca são suficientes, mas vamos aprender uma coisa. Graças a Deus eles vêm pouco, mas vêm. Vamos ter gratidão ao governo federal, certo? Os 212 mil reais aí arredondando que se gasta representa nas farmácias normais 400 mil reais, porque a quantia que a prefeitura compra, o valor cai muito. Então você põe que a prefeitura está gastando 400. Se no ano passado fizemos 178 medicamentos, já foi subindo. Nós subimos ano a ano. Agora vão os 200 que eu não acerto. 218. Os 218. E arredondando, o que é mais importante, que se Deus quiser, a licitação vai ocorrer, que a empresa que pegue tenha condições de entregar, não fale com prazos, porque é o que eu falo, a Prefeitura de Canas, com a graça de Deus, algumas emendas, agradeço os vereadores que correram atrás, vocês todos, cada um no setor, o Viver Melhor, tudo que é de bom para o munícipe, e aqui na saúde, no caso, veio uma verba de 500, eu arrumei outra de 500, então a saúde tem dinheiro para comprar, só que precisa de alguém que entregue corretamente. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Esses medicamentos que são adquiridos, porque nós temos uns medicamentos que muita gente usa, né, de uso contínuo. E, às vezes até falta alguns desse uso contínuo. Essas compras não podiam ser canalizadas nesses medicamentos de uso contínuo para não faltar no posto? Laerte, nós já contratamos uma empresa de software para estar realizando esse serviço, né? Tem previsão de início agora já para segunda quinzena do mês de março. Então, nós teremos condições, né, de ter um maior controle da farmácia do município, quanto à entrada de medicação, saída de medicação, saldo anterior, saldo atual, né, e até mesmo ficar em alerta para a realização do novo pedido. Aí, o que eu preciso, que veio na minha cabeça agora, que eu preciso informar. Não adianta o município fazer uma compra de 2 milhões de medicamento, sendo que, se essa quantidade de medicamento não for bem usada, bem administrada, então, o que acontece? Corremos risco de um uso inadequado de medicamento, de uma perda de medicamento, ou seja, ainda gerar outros gastos para o município. Né? Por quê? Porque se eu compro, por exemplo, 100 mil comprimidos de dipirona, eu não utilizo e eu não tenho um controle do período de validade desse medicamento, eu vou perder esse medicamento. Aí o tribunal um problema com o Tribunal de Contas.
Acontece quando a pessoa, né, não tem a orientação, a conscientização de fazer o uso adequado da medicação, ela corre o risco de estar prejudicando a saúde dela, numa intoxicação medicamentosa, uma descompensação até mesmo nas doentes já existentes, ou uma hepatite medicamentosa. Então, assim, é muito complicado. Medicamento tem que ser em cima de prescrição médica, na dosagem correta, né, na forma correta da prescrição, porque assim, a automedicação é muito perigosa. Então, Vanessa, precisava colocar um sistema, né, internet ou informatizando, o controle de entrada, principalmente o controle de saída e o controle de estoque. Foi o que eu acabei de explicar. O sistema que foi contratado né, a empresa de software, vai ter essa finalidade. Né, de gerenciar o controle da farmácia, de todo o insumo, todo o medicamento que ali dentro pertence. Porque muitas vezes, não estou falando generalizado, não, vai faltar, vou lá pegar um monte. Isso que faz isso, mas isso tem que ter um controle da farmácia, do farmacêutico. Eu aproveito a sua... Sair de sacola e depois falta para outro. Eu aproveito a sua colocação, né, a gente não cita nomes, mas eu vou dar um exemplo do que ocorreu na saúde ainda esse ano. No caso, não foi medicamento. No caso, foi insumo de material de enfermagem, material de curativo. Um paciente não precisou mais de fazer uso do material e foi solicitado para a equipe da unidade de saúde ir até o domicílio fazer a retirada do material que o paciente gostaria de devolver. Para nossa surpresa, quando nós chegamos, né, na residência, não era uma caixinha, não era uma sacola. Veio um carro da saúde, um Gol, cheio de material. Então, ou seja, precisamos ter a conscientização de que não adianta colocar material de enfermagem em excesso, medicamento em abundância, se não soubermos utilizar de forma correta. Porque aí nós abastecemos o setor e, por essas causas, né, essas situações, acaba ocasionando uma perda significativa do setor em relação ao material. Mas, Vanessa, deixa eu falar para você. Realmente, é lamentável acontecer um negócio desse. Mas há um descontrole dos dois lados. Porque tem que ter um controle na saída também. Sabe quanto que o paciente gasta. Entendeu? Laerte, o paciente, ele retira, né? Tudo é feito uma avaliação e uma prescrição. O que acontece é o seguinte, de repente, o paciente, pelo que a Lucélia já citou, o paciente tem necessidade de estocar por medo de faltar o material. O que acontece? Às vezes, a equipe chega no domicílio, no domicílio, e o paciente não mostra que ele tem o material. Para nós, a equipe, ele utilizou o material. É que sempre acontece isso. A gente, se for pela comoção, então nós estamos mortos, né? O dia inteiro, a gente chorando. Então, mas é assim, então, no momento que ela falou que vai instalar esse programa, eu acho que isso tem um controle é melhor para trabalhar até. Até a prefeita com um computador lá na sala dela já sabe quantos remédios tem, se tem 2 caixinhas, se tem 10 caixinhas, se tem 20 caixinhas, o que chegou, o que saiu, se tem um controle de entrada e saída, tudo certinho. Né? Gás, tudo. Tem que ter um profissional só para isso, para organizar essa parte. Você vai ver como é que funciona bem. Então tá bom. Agora, concluindo,
Para fazer tudo Segunda? isso é porque nada disso Que beleza. tinha. Tá? Como nada disso tinha, a gente foi vendo a necessidade e ano a ano. No final do ano passado, a gente já estava solicitando que entregasse a receita, demonstrasse a receita para retirar o material. E para quê? Para que o povo de Canas tivesse acesso aos medicamentos e não uma pessoa que está passando de carro aí com uma receita, que pare e pegue. É Canas para Canas. Mas o ano foi bem proveitoso e quase 23% sozinho já fala por si. Fizemos a nossa parte com a graça de Deus. O que importa, ô prefeito, sabe o que é? É ter boa vontade de melhorar. E é isso que é importante, não é mesmo? E você está fazendo isso. Você, a equipe sua está fazendo isso. E a gente vem aqui, a gente questiona, a gente está diretamente com a população. Uma reclamaçãozinha aqui, eu não vou nem no posto, você vê, é difícil, eu não vou nem para fazer visita. Vou lá, às vezes eu converso com a prefeita, tal, alguma coisinha. Eu não levo crítica, eu levo tentar soluções, né? Sugestões, né, prefeito? E, ó, está acontecendo isso, vê lá, tal, nos bastidores. E eu acho que tem que informatizar hoje aqui. Vou dar um exemplo daqui da Câmara. Eu vou implantar aqui um projeto agora, Câmara sem papel. Nós não vamos ter negócio de papelada, montoeiro de papel, tudo informatizado, estamos já instalando também. E o posto de saúde é um local que precisa disso. Tem atendimento de primeira, farmácia, só o farmacêutico tem a chave e a diretora, e alguns funcionários de elite, só, entendeu? Nós não podemos, por quê? Se todo mundo tem acesso, é difícil, não tem jeito, cada um no seu quadrado. Então, nós já conversamos sobre isso, né, Breno? E você vai ver como é que funciona, não vai faltar medicamento, não vai faltar atendimento, é porque cada um faz sua parte e é responsável por ela. Isso que precisa. E principalmente nos órgãos públicos, né? Principalmente na saúde, que a saúde é a menina dos olhos de qualquer administração. A saúde, a educação, né? É todo o setor, mas é a saúde, a educação que é a menina dos olhos. Então, nós precisamos tratar com carinho. E eu tenho certeza absoluta que está em boas mãos. E é só fazer umas adaptações, né, Vanessa? Que vocês estão fazendo e que vai dar certo. Nós estamos aqui para ver o sucesso, tá bom? Só lembrando que com essa informatização vai melhorar o controle, mas também pode acontecer do munícipe foi lá, recebeu a quantidade exata do medicamento, que é o que vai ocorrer, mas vai ter um momento que ele vai voltar lá, preciso disso, e aí vai puxar no sistema, você recebeu tudo. E aí, a gente sabe que isso acontece, casos pontuais, é claro, mas pode ser que eles venham procurar algum vereador, me negaram o medicamento lá. Estão me negando o medicamento. Né? Então, isso vai acontecer, já fica aí, né, um alerta, né? Mas é que o que o Manuel quis colocar é porque, assim, para a população vai ser um impacto. Então, assim, vai ser uma coisa assim, nossa, de certa forma... exatamente. O termo acho que vai ser esse mesmo. Estão me negando medicamento. Na verdade, não é isso. O medicamento já foi fornecido, ele está no prazo de validade do receituário adequado. Então, assim, isso aí também é uma forma, né, de orientar o uso correto da medicação. Até mesmo para evitar qualquer complicação, qualquer, né, problema para o paciente.
Quanto ao AAS, que é o ácido acetilsalicílico, na última licitação foram licitados 100 mil comprimidos e 1.500 soluções orais de 200 miligramas por ml. Quer dizer que é uma quantidade grande, né? O que acontece é que muitas vezes o fornecedor não entrega porque falta o insumo, que é um dos exemplos que o senhor citou aí. Mas, enfim, quer falar mais alguma coisa, Vanessa? Não, acho que basicamente, né, foi bem esclarecido a questão do sistema que vai melhorar para a gente, a ampliação da oferta de medicamentos no município. Acho que é isso, né? Acho que Na UBS, o vereador Nenê, nada é negado, desde que chegue lá com a receita médica, dizendo quanto tem que tomar, ele leva a quantidade. O que ocorre muitas vezes, quando não tinha controle, que agora, desde o ano passado, começou-se a ter, as pessoas passavam e pegavam, passavam e pegavam. E o que ele pegava a mais, talvez faltasse para o outro. E é uma segurança para ele também tomar só o que está na receita, para que não tenha nenhum problema de saúde a mais. Então, ele toma o certo, aí sobra para o outro, que tem para o outro. Então, assim vai uma coisa melhor organizada. Ele já está em licitação. O mais difícil, tem até gente aqui do setor de compras, 218 medicamentos, isso? 218 medicamentos, sendo cotado o preço em 3 empresas. E não pode faltar uma cotação de um remédio. E parece até que não conseguiu chegar no 218, mas nós vamos comprar da mesma maneira, mas uns 80%, 85% foi feito, aí vai para a licitação. É uma burocracia danada, não pode ter um erro de preço, não pode ter um nada, tem que ter orçamentos, é por isso que é demorado. E hoje em dia, muita gente não dá o orçamento pela dificuldade, como o presidente Laerte falou, pela dificuldade dos valores e para manter o preço. Foi o que aconteceu na época do combustível. Você lembra? Sobe R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, aí dá problema. O problema, então, de qualquer fornecedor é ele saber que ele tem que manter aquele preço. E ele vende por 1 ano. Você veja esse valor por 1 ano. Se a pessoa não fizer uma licitação que ela consiga sustentar, ela leva prejuízo que às vezes leva a pessoa até a falir. Então, é por isso que é demorado, não é culpa da gente. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui ao governo de São Paulo, e o governador falava assim, se a licitação der certo, deu para notar que ele enfatizava a dificuldade. Porque hoje em dia as licitações estão muito difíceis. Foi o que aconteceu no primeiro ano no tapa-buraco. Então, ano a ano, vai surgindo seus imprevistos. E devagarzinho a gente chega lá, está andando, está dando certo. Um percalço aqui, outro ali, vai existir sempre. Infelizmente. Eu quero fazer uma última observação. Na verdade, 218 é o número que foi para a licitação de medicamento, tá? Seriam mais, aproximadamente por volta de 225, 230 medicamentos. Porém, os que nós não conseguimos o orçamento, nós retiramos da licitação para não ter atraso, mas, de certa forma, serão comprados, né? Assim, uma das dificuldades com a questão do processo licitatório em si, que é a fase de conseguir os orçamentos, muitos fornecedores não fornecem o orçamento, ou ficam demorando, né? O setor de compras fica cobrando, meio que implorando mesmo para que eles enviem. Isso, nessa demora de o fornecedor responder com o orçamento, atrasa o processo.
porque esse é o início do processo. Além disso, muitas empresas elas deixam de vir participar, ou quando vêm e não entregam, porque se ela ganhou a licitação em X reais, ela tem que fornecer esse medicamento durante o prazo de 1 ano pelo mesmo valor. E nesse prazo de 1 ano existe a variação de preço, que aqui no Brasil a gente sabe que a variação é sempre para maior. Então chega um momento que para ele fornecer um medicamento licitado 5 vezes maior, né, do que outros países, né? O Brasil, por ser um país 95% dependente de insumo do exterior, as nossas taxas giram em torno de 33%, né, sendo que os outros países 6%, 3%. Então, assim, tudo encarece para nós, né? Viu, Manuel? Você falou aí que a última licitação foi julho de 2021. Não. Novembro de 2021? Isso. Ah, tá. 2022. Nesse intervalo não pode fazer outras licitações, mesmo não estando faltando remédio? Está comprando, Ah, está existe comprando. a compra direta. Tá normal, tá. Compra direta, a dispensa de licitação que se chama. Entre um processo licitatório e outro, é claro que o ideal é que acabe um já se inicie outro, que é o que acontece, mas justamente por causa dessa dificuldade em se obter os orçamentos, que é o que eu disse, né, os fornecedores deixam um pouco de lado, porque o foco deles é outro, né, são distribuidores e tal, que eles têm um lucro maior, né? Para fornecer para o município, eles já demoram um pouco. Então, o setor de compras fica lá, por favor, né, quase que rezando para eles entregarem. Então, existe essa demora. Nesse ínterim, a gente adota o quê? A dispensa de licitação, que é a compra direta, até que o processo novo ele seja concluído. Então, isso ocorre. Existem compras já de medicamentos na chamada dispensa de licitação ou compra direta. O fornecimento não é interrompido. Ah, tá bom. É só uma dúvida que eu estava falando. Então, nesse intervalo, tem as compras que precisam suplementar. Sim, exatamente. A gente nem pode deixar de fornecer, né? Então, tendo essa justificativa, se faz a compra direta, a dispensa de licitação. Bom, a nossa participação daqui por hoje é só. Eu agradeço a oportunidade, a presença de todos e dou por encerrado aqui a audiência, pelo menos no que tange a parte do município. Eu, como presidente dessa casa, queria agradecer vocês. É um prazer muito grande receber as equipes da prefeitura aqui. A gente tem algumas dúvidas, a gente pede esclarecimento, foi muito bom. E a casa, prefeito, a casa sempre estará aberta para a prefeitura, para todos os setores da prefeitura, saúde, educação, todo setor que precisar, nós estamos aqui disponíveis para ceder o espaço e, com isso, a gente tem que trabalhar em conjunto para o bem-estar da cidade, da população. Isso que é mais importante para nós. E é só uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade.